Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez por aqui no nosso canal, Ouvir pela Palavra. Hoje, para nós comentarmos a lição de número 2 da lição da editora Betel, sob o título Enfrentando o Sentimento de Solidão. Já quero convidar você que está aqui me assistindo para curtir o canal, colocar aí o sininho para notificações e também compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você quiser compartilhar. Também não esqueça que eu posso te enviar o PDF dessa aula, se você desejar, coloque nos comentários, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja ali na página do Ministério Ouvir pela Palavra, coloque no comentário ali o teu WhatsApp ou um e-mail para que eu possa te enviar o PDF dessa aula de hoje. Muito bem, vamos lá. Enfrentando o sentimento da solidão, sentimento de solidão. O texto áureo está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 4, verso 11, que é a seguinte afirmação de Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A verdade aplicada da nossa lição é a seguinte: o ser humano, por ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus, é um ser relacional. Observa aqui a colocação do comentarista, que o ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser relacional. Guarde isso para você que entender o contexto da nossa lição. A passagem bíblica para o contexto da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 4, versos 10, 11, depois versos 15, 16, 17 e 18. Eu não vou fazer a leitura agora, para a gente economizar um pouco no tempo. O meu primeiro vídeo ficou muito comprido. Vou fazer esse vídeo um pouco mais sucinto. E eu quero que você leia aí Evangelho de João, capítulo 4, versos 10, 11, depois do 15 ao 18, você lê aí. Nós temos o esboço da lição que se dá entre a introdução, e depois entendendo a solidão, depois nós vamos falar sobre o vazio existencial, a solitária de Samaria, e nós vamos depois fazer a conclusão. A história dessa mulher samaritana, ela nos mostra que a solidão é um sentimento incontrolável, ou seja, foge do nosso controle. E talvez aquela mulher tenha tentado fugir da solidão, mas ela percebe, ao conversar com Jesus, que não havia conseguido o seu objetivo. Vamos então ao primeiro tópico da lição, que fala sobre entender a solidão. Como nós podemos entender a solidão? A solidão não é apenas um estado de se sentir só. A solidão vai além do desejo do indivíduo de querer experimentar a presença de uma companhia ou até mesmo para realizar atividades que possam entretê-lo ou trazer entretenimento. E estar só, muitas vezes, não é uma escolha pessoal. Tá, se não é que nem sempre é uma escolha pessoal, é que existe também o estar só por uma opção, ou seja, a pessoa escolhe estar sozinha. Então, o comentarista coloca isso na lição, dizendo que existe essa opção que a pessoa tem de, às vezes, optar por ficar sozinha. Isso, em certas situações, algumas pessoas, talvez por escolha própria, buscam estar sozinha, porque entende que, de alguma forma, isso pode trazer uma certa situação de prazer, ou que também pode promover um estado de equilíbrio emocional. Mas tal situação só poderá ser vista se estiver sob o total controle do indivíduo. Vou repetir.
essa situação do sozinho por escolha pessoal só pode ser assim considerada se realmente isso for a vontade do indivíduo. Talvez para que desfrute de um momento de privacidade, talvez nós, principalmente pastores, líderes, professores de escola dominical, tiramos um tempo a sós para oração, devoção, mas isso apenas para que haja uma comunhão mais íntima com Deus, mas uma escolha nossa de assim o fazer. O próprio Cristo buscou esse tipo de privacidade quando às vezes ele saía para orar e ficava sozinho. Então Cristo ele escolhia também esses momentos assim. E ele, quando assim o escolhia, não passava por momento de sentir a solidão, exceto uma vez que nós vamos ver aqui na lição. Mas na maioria das vezes Jesus não tinha essa dor da solidão. Agora nós temos que ter cuidado com uma coisa chamada distanciamento social. O que é o distanciamento social? É quando a pessoa se distancia das relações. Nós, seres humanos, quando nascemos, nós damos início a um processo de independência. E isso se torna necessário para a nossa existência saudável. Passamos a caminhar sozinhos, a comer sozinhos, a nos vestir sozinhos, enfim, nós criamos essa independência. Mas nós, na nossa trajetória, vamos passar por momentos, situações onde nós vamos experimentar, talvez, esse sentimento de separação, de abandono, de rejeição, de insegurança, de ressentimento. A continuidade desses sentimentos talvez se transformem em enfermidades da alma e possam nos impedir de viver, às vezes, de maneira saudável, com relacionamentos fortes, podendo nos levar a desfrutar de tantas coisas boas da vida. Se a gente não tiver cuidado, podemos nos adoecer. E hoje tem uma máxima que é a pessoa conseguir se sentir sozinha em meio à multidão. Talvez isso possa parecer estranho, mas isso a gente vê crescendo, né? A solidão crescendo nas grandes metrópoles, cidades com alto índice demográfico. Viver em locais muito povoados não quer dizer que você não vá enfrentar a solidão. E muitas pessoas têm dificuldade de relacionar com outras pessoas, talvez por não conseguirem se identificar com elas, ou até mesmo por não se sentirem, talvez, acolhidos na sociedade em que estão inseridos. E a gente vê muitos casos de pessoas que se tornam célebres, anônimos, talvez sem nenhum tipo de relacionamento interpessoal. E em locais onde a população é menos densa, esse tipo de relacionamento, né, com as pessoas se torna um pouco mais frequente, não é? Às vezes nós estamos inseridos num grande contexto de pessoas, porém nos tornando pessoas insípidas, que os nossos relacionamentos não se tornam profundos, e aí esse sentimento de solidão vem crescendo. Agora, no tópico 2 da lição, nós vamos falar sobre o vazio existencial. E o vazio existencial, ele é o quê? É provocado pela ausência de Deus na vida do indivíduo. Quando o indivíduo não tem Deus no coração, ele se sente vazio, e isso olhando de um ponto de vista espiritual. E a gente sabe que foi o pecado que nos causou esse tipo de dificuldade. Foi o pecado que afastou
agente do Criador. Foi o pecado que colocou em nós essa lacuna cósmica, ou seja, uma lacuna que precisa ser preenchida do nosso interior e que nada irá preencher. O comentarista disse que Deus não deseja nos ver sozinhos, né? Ele diz que quando Deus criou o homem, Deus teve uma preocupação a mais em relação às suas outras obras. Qual foi essa preocupação? Ele afirmou lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus viu evidenciado no homem, e a gente percebe isso na palavra de Deus, que o homem precisa se relacionar. O homem precisa estar em comunhão. O homem precisa ter essa comunhão com os demais. E a gente vê o próprio Deus, na sua essência, procurando o relacionamento com o ser humano, quando ele coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e Deus ia sempre lá na viração do dia para fazer o quê? Para conversar com o homem. Agora, um dos maiores perigos que a pessoa sofre com a solidão é quando ela se torna vulnerável, naquele desejo intenso de se relacionar, de ter alguém. Essa pessoa se torna tão vulnerável que ela se abre e se entrega para qualquer pessoa. E aí surgem os mal intencionados, aquelas pessoas que têm interesse exatamente de extrair daquela pessoa apenas o que lhe tem interesse, e às vezes a gente vê esse perigo acontecendo até mesmo dentro da igreja. Mulheres viúvas, talvez novas, com mais idade, homens viúvos, que às vezes naquela busca de suprir a carência da solidão, estão aí se entregando tão facilmente a relações que não são relações de crescimento nem de prosperidade, mas são relações meramente interesseiras. Há alguns que sofrem agressões físicas, verbais, se submetem a vexame, se submetem a todo e qualquer tipo de situação, né, por conta dessa carência. E essa doença, a solidão, está se tornando um fator de risco para a saúde. E a solidão é avaliada como mais arriscada até mesmo do que a própria obesidade. O preenchimento do vazio cósmico se dá o quê? Se dá quando Deus se apresenta, ou seja, o ser humano abre o coração para a presença de Deus. Nós precisamos entender a nossa condição de carência dessa presença de Deus em nós, e assim sendo, permitir que Deus entre no nosso coração e assim nos coloque em paz conosco mesmo, nos sentindo realizados. O escritor aos Hebreus nos apresenta a palavra de Deus como uma espada poderosa capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Sendo assim, quando nós temos contato com a palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, é possível sim que a palavra entre no nosso íntimo e supra as carências mais internas. Agora, o comentarista fala propriamente da samaritana, aquela mulher que nos dá muito motivo para que nós creiamos que ela era alguém vítima de um profundo sentimento de solidão. Ela vivia isso, ela passava por isso. E a gente vai identificar aqui alguns indícios que provam que essa mulher vivia a solidão. Primeiro indício da solidão dessa mulher se dá durante o seu encontro com Jesus. Ela estava sozinha no poço e ali foi pegar água. Não tinha ninguém com quem conversar e ninguém para poder ajudá-la a puxar o balde de água do poço. Uma mulher de tantos relacionamentos,
mas que ainda assim não tinha ninguém por ela. O segundo indício é que ela também viveu relacionamentos frustrados. E um fato intrigante na história dessa mulher é a pluralidade de casamentos. O fato dela ser conhecida como a mulher de vários maridos. Fato este que ela desconhecia ser do conhecimento daquele que ela estava conversando ali, de Jesus. E ela nem mesmo o conhecia, como ela disse, olha, você nem é samaritano, mas tu és profeta. Assim que aquela mulher tinha vivenciado vários tipos de relacionamentos conjugais, mas parece que assim mesmo sofria de solidão. E todos esses homens que ela teve na sua vida não foram capazes de preencher o que nós chamamos de seu vazio existencial. A existência humana, para ser feliz, deverá estar atrelada, junta com o seu Senhor e seu Salvador. Somente nós, nos unindo a Cristo e ao seu poder, nós poderemos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Terceiro indício que essa mulher vivia a solidão é que ela não reconhece o seu pecado. Depois de tentar relacionar tantas vezes, ela não consegue se ver livre dessa provável solidão. Então, contraiu um relacionamento impuro e passando a viver com alguém que não era o seu marido, foi a opção que ela escolheu. E através da atitude dessa mulher, a gente vê o quanto mais a gente tenta se encontrar ou achar alívio para a solidão longe de Jesus, mais nos aproximamos do pecado. A samaritana estava tão acostumada a trocar de parceiro que nem se tocou na repreensão que Jesus lhe deu e nas suas palavras. E esse é realmente o grande perigo do pecado. Ele se torna natural para quem não conhece Jesus. A pessoa acha que aquilo ali é certo e é assim mesmo, e às vezes coloca na solidão a justificativa para pecar. Agora, concluindo a lição de hoje, nós vamos concluir com o que o comentarista disse. Não há dúvidas que a propagação do Evangelho tem sido uma arma poderosa do Senhor Deus no resgate de muitas pessoas que sofrem com sentimento de solidão. Ele dá oportunidade dessas pessoas viverem na companhia de Jesus Cristo como novas criaturas. Então, vamos curar a solidão com o quê? Com a presença de Jesus na minha vida e na sua vida. Um grande abraço. Aqui encerra a lição de número 2. Eu quero que você curta esse canal, eu quero que você coloque aí o sininho para você ser notificado de novos vídeos, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você compartilhe, se você está na página, a publicação na página, coloque aí o seu número de WhatsApp, o seu e-mail para que eu possa te mandar o PDF dessa aula e vamos juntos, uns auxiliando os outros na propagação do Evangelho e da Palavra de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe. Curte a nossa página aí no Facebook, facebook.com/ouvir pela palavra. Deus te abençoe. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.